No programa de hoje vamos conversar com o administrador Flávio Emílio, presidente do Conselho Regional de Administração. Ele que foi meu professor e amigo, aceitou o convite de estar aqui no nosso terceiro programa, para a gente conversar um pouquinho sobre a área de administração, sobre a fiscalização com as administradoras de condomínio de Natal. Seja bem-vindo, Flávio. Cláudio, muito obrigado. É uma satisfação, sempre é uma satisfação rever você. E agora com uma conversa tão especial, Falarmos sobre gestão condominial. Isso, muito bacana. Flávio, eu acho que uma pergunta que muitos têm dúvida é: para que serve o Conselho Regional de Administração? Bom, o Conselho Regional de Administração ele foi criado em 1965, quando a profissão de administrador ela foi regulamentada no nosso país. E a partir daí criou-se um sistema de conselhos. Nós temos no Brasil todo 27 conselhos. São os 26 estados e o Distrito Federal. E a nossa função primordial é registrar pessoas físicas e jurídicas e fiscalizar o exercício da profissão de administrador. As atividades que são exclusivas, que são privativas do profissional de administração. Então, nós registramos e fiscalizamos, e isso é a nossa essência. Então, além dos profissionais que fazem o curso de bacharel de administração, fora outros cursos da área também, recursos humanos, logística, tem vários cursos tecnológicos também que fazem parte do Conselho da Administração. Tem também as empresas que precisam se cadastrar, é isso? Verdade. Nosso leque de registros é muito amplo. Então, nós registramos, por exemplo, técnicos em administração. A formação técnica é de nível médio. Então, nós registramos técnicos, tecnólogos, bacharéis, mestres, doutores, todos esses no campo da pessoa física. E na pessoa jurídica, todas as empresas que exercem atividades de administração. Então, observe, administradoras de condomínio. Então, a essência dessa atividade é administração, é gestão. E por isso que elas são obrigadas a ter o registro no Conselho. Muito bacana. É isso que eu ia perguntar a você. A área é muito abrangente e na nossa área de condomínios, então, as administradoras de condomínios elas são obrigadas a se cadastrar no Conselho Regional, é isso? De administração? Sim, elas são, porque a atividade que elas exercem é essencialmente uma atividade de administração. Então, vamos lembrar aqui, as administradoras exercem atividades de gestão financeira. Gestão financeira é uma área privativa dos profissionais de administração, assim como departamento pessoal e gestão de recursos humanos. Também são áreas privativas nossas. E pela essência desse negócio, a administração de condomínio, ser com atividades privativas exclusivas do administrador, elas têm a obrigatoriedade de registro, sim. Eu acredito que não só as administradoras de condomínio, mas também as empresas que estão surgindo muitas agora de síndicos profissionais, As empresas de síndicos profissionais geralmente usam o mesmo KENAI das administradoras, voltado para a gestão, voltado para a atividade do administrador. Essas empresas também têm que ter o cadastro junto ao Conselho Regional de Administração. Sendo o mesmo KENAI, elas vão entrar no mesmo grupo, a não ser que se crie aí um código de atividade diferenciado para os síndicos profissionais. Mas estando no mesmo KENAI das administradoras de condomínio, eles têm a mesma responsabilidade. E essas empresas, Flávio, que ainda não são cadastradas no Conselho de Administração, como é que elas fazem para fazer esse cadastro? Eles podem buscar isso junto ao Conselho ou fica esperando a fiscalização? Como é que essas empresas podem realmente estar se cadastrando no Conselho? Bom, a melhor conduta não é esperar fiscalização. Na verdade, não só a fiscalização do Conselho, mas nenhuma fiscalização se deve ficar esperando por ela. Quando se procura espontaneamente se regularizar, a situação é muito mais favorável do que esperar ser autuado. Então, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, ele funciona fisicamente na rua Auris Coelho, ali próximo ao Hospital do Coração, e ele funciona em horário comercial. Então, qualquer responsável por administradora de condomínio poderá nos procurar presencialmente, assim como também o próprio site do Conselho tem uma área de autoatendimento. O site é crarn.org.br. Existe uma área de autoatendimento onde é feito um pré-cadastro e a partir daí todo esse processo de registro ele vai avançando.
E paga alguma anuidade? Sim. Paga uma sim. anuidade, né? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, elas fazem o recolhimento de anuidade, sim. E isso não é exclusividade, naturalmente, do Conselho de Administração. Todo e qualquer conselho, de toda e qualquer área, isso é inclusive estabelecido por lei, ele faz jus ao recolhimento anual dessas taxas, sim. Flávio, a minha empresa não é cadastrada no Conselho de Administração. Não fiz o cadastro, não fui em busca, ainda não recebi a fiscalização. Isso pode gerar uma multa para a minha empresa? Eu entendo que essa pergunta dele é uma pergunta retórica. A empresa dele é cadastrada, sim. Está dizendo a minha empresa não é. A empresa é. Pode sim. E nós dizemos isso sem nenhum tipo de satisfação e de alegria. Nós estamos exercendo o nosso papel de conselho. Nós não nos alegramos em ficar fazendo isso, mas nós temos esse intuito legal. Então, sim, as empresas que não estiverem em dia com suas obrigações, elas poderão ser objeto de fiscalização, elas poderão e deverão ser autuadas. A multa não é uma multa pequena, essa multa ultrapassa os R$4.000, um valor bem acima do valor de uma anuidade. Então é muito mais interessante que a empresa procure o conselho e se regularize espontaneamente do que ficar apostando que a fiscalização não vai atrás, até porque vai. Eu afirmo para todos que a fiscalização vai chegar sim. Só para se ter uma ideia, em 2021, o exercício recém-concluído, nós fiscalizamos cerca de 100 empresas da área de gestão condominial. E para 2022, o nosso plano de fiscalização é abranger 300 empresas. Nossa. Ou seja, esse número vai triplicar, a fiscalização vai se intensificar. Isso não é uma ameaça, isso é apenas um aviso de que é importante demais se regularizar. Até porque isso garante à empresa mais competitividade. Não se trata apenas de uma despesa, mas mostra que é uma empresa legal. E cada vez mais essa informação ela vai se difundir e na hora da contratação é possível que o cliente queira saber se aquela empresa é ou não registrada no conselho. Então é um fator até de diferenciação. Era essa outra pergunta que eu ia lhe fazer, né? Quem está nos assistindo, com certeza, nosso programa é voltado para síndico, para quem mora em condomínio, porque essa ideia exatamente é levar informação para o leigo, né? Quem mora em condomínio muitas vezes não faz ideia do que acontece nos bastidores, do que acontece. Eu sempre digo que o condomínio ele é mais complexo do que uma empresa, né? Sim. E muitos que estão nos assistindo devem estar querendo saber como é que eu sei se a administradora do meu condomínio ela é cadastrada no Conselho Regional de Administração. Ou como saber se o síndico profissional do meu condomínio, também a empresa dele tem um cadastro junto ao conselho, né? Como é que eu posso ficar sabendo, como é que quem está nos assistindo pode ficar sabendo se aquela empresa tem aquele cadastro ativo? Isso é totalmente possível, Cláudio. Existe um banco de dados que ele é mantido pelo Conselho Federal de Administração, sediado em Brasília, que lá estão contidos os dados de todas as empresas, todas as pessoas jurídicas cadastradas no sistema. Agora, para isso, quem for consultar precisará de duas informações: a razão social daquela empresa e o CNPJ. Então, a partir dessas duas informações, pode-se consultar o cadastro nacional e saber se aquela empresa está inscrita nesse cadastro, o que vai dizer que ela é registrada. Do ponto de vista local, isso também pode ser consultado. Então, qualquer cidadão pode fazer contato com o Conselho Regional de Administração, conosco, que essa informação será repassada sim, desde que tenhamos a razão social e o CNPJ daquela empresa, e a resposta é apenas e tão somente: é registrada ou não é registrada. Fora essa, as outras informações são guardadas em sigilo. Flávio, no nosso mercado local, né, aqui em Natal, eu percebo que muitas administradoras ela não tem o administrador na sua equipe, né? É até meio estranho, né, porque o condomínio está contratando uma administradora e não tem um profissional de não tem um administrador lá dentro da empresa, né?
Para que ele faça, para que essa empresa faça o cadastro no conselho, ela precisa ter ela precisa ter um profissional de administração dentro da empresa, que é o responsável técnico, correto? Sim. Esse profissional, ele tem que ser um administrador? Sim. Observem, meus caros, que é um contrassenso, realmente. Uma atividade chamada administração de condomínios, sem administrador. É a mesma coisa da farmácia sem farmacêutico, do restaurante sem nutricionista, da obra sem engenheiro, tá? Do escritório jurídico sem advogado. É a mesma coisa, a situação é análoga. Então, é preciso sim que haja a presença de um profissional de administração. E aí, quando usamos esse termo profissional de administração, estamos dizendo que pode ser um bacharel, devidamente registrado como administrador, um tecnólogo, formado em uma das áreas conexas, mas é preciso que tenha alguém que não só seja formado, mas que seja registrado no conselho, tá? E essa pessoa poderá, inclusive, ser um dos sócios. É muito comum acontecer, um dos sócios tem formação em administração, é registrado no conselho e ele responde tecnicamente pela empresa. Muitas vezes, quando a empresa não tem essa figura nos seus quadros, abre-se a possibilidade dela contratar um terceiro, que vai assinar como responsável técnico, que é conhecido popularmente como RT. Então, não basta que a empresa se registre no conselho, é preciso que ela tenha um responsável técnico, que é muito importante, porque ele vai assinar ali documentos, se responsabilizando pelos atos administrativos que aquela empresa vier a ter. Eu estou lendo pensamentos aqui do pessoal que está em casa nos assistindo e eu estou sentindo que estão querendo saber o que é responsável técnico e qual a função desse responsável técnico dentro da administradora, né? Ou dentro da empresa que precisa estar lá cadastrado no conselho de administração, né? Muito bom, Cláudio. Você tem um poder aí que vai além do normal, né? Você consegue ler pensamentos. Muito bom. Para vocês verem como o administrador tem habilidades que a gente não imagina, né? A figura do responsável técnico, ela não é uma figura meramente burocrática. Ao contrário do que muita gente pensa. É um RT que é simplesmente uma figura que não aparece na empresa e só assina documentos e empresta o nome. Não. A figura do RT, de fato, não é essa. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, o RT faz um diagnóstico daquela empresa antes de entrar. Ele faz um diagnóstico identificando necessidades. O RT propõe melhorias, o RT faz planejamento, o RT organiza recursos, dá suporte à tomada de decisões, analisa índices financeiros. Então não é uma figura meramente burocrática nem decorativa. Existem RTs de altíssimo nível. Portanto, vale muito a pena ter um RT na administradora de condomínio. Pode ter certeza, isso aí é até um fator de competitividade. É mais negócio ter o RT do que não tê-lo. Inclusive, para os administradores, né, que estão nos assistindo, o Conselho sempre promove, acho que durante o ano, uns 3 a 4 edições do curso de RT, né? Sim. Durante vários anos o curso foi gratuito, hoje é um valor simbólico, acho que o último foi R$15, Sim. Né, para quem era do Conselho, quem era cadastrado no Conselho. Então, um curso que vale a pena, eu acho que eu já fiz 2 ou 3 cursos, porque sempre vale a pena essa reciclagem, né? Você está relembrando. Então, para você que ainda não sabe para onde vai como RT, não tem essa noção, acompanha lá o Instagram do Conselho Regional de Administração ou no site. Sim. E sempre, durante o ano, sempre está tendo o curso de RT e é importante, você que é da área da administração, ter esse curso no seu currículo, né? Fazer um destaque, Cláudio. Sim, por favor. A partir do momento que o profissional de administração se forma e se registra, ele tem a sua carteira nas mãos, ele pode ser RT. A lei dá essa prerrogativa para ele de ser um RT. Os cursos que Cláudio mencionou são cursos orientativos, ou seja, não basta você ter o direito de ser responsável técnico. É preciso que você tenha bagagem para isso e tenha a devida orientação. Então, são cursos extremamente práticos e que certamente os colegas saem não só preparados, como muito motivados a ter uma ampliação do seu campo de trabalho, uma possibilidade de ter uma renda maior, tá? E em função da pandemia da Covid-19, os cursos têm sido online. Então, isso, em princípio,
trouxe uma dúvida, mas depois a gente achou a iniciativa excelente, porque conseguimos abranger todas as regiões do estado. Então, colegas nossos que não morem, por exemplo, em Natal, eles fazem o curso junto com todo mundo. A tecnologia nos proporciona isso, né? É muito bacana. E fica a dica para vocês aí que tem administradora, né? Procure o conselho da administração, cadastre a sua empresa, né? Porque se sua empresa trabalha com a área de administração, se você atende vários condomínios, se você realmente quer trabalhar de forma séria, tem que se cadastrar no conselho, tá? Assim como é o advogado, assim como é o contador, assim como é a nutricionista. Então, se você quer administrador, vai lá, faz o cadastro no seu conselho de administração. E saindo um pouco dessa parte séria, né? Vamos entrar agora na outra parte, né? Eu sou síndico, o Flávio também é síndico do condomínio dele, né? E Flávio, o mercado de síndico profissional, ele ainda não é regulamentado, tá? Mas está em andamento para ser regulamentado. E eu acredito que é uma área que vai crescer muito, né? E é uma área que eu vejo uma excelente oportunidade para profissionais de administração. Como é que qual é a dica que você, como presidente do conselho, daria para esses administradores que querem investir na área de síndico profissional? Olha só, a oportunidade de ser síndico profissional, ela vem crescendo em função do próprio crescimento do número de condomínios nas cidades, né? Tanto os verticais quanto os horizontais vão criando essa nova demanda. E não devemos esquecer que o projeto de ser um síndico profissional, ele é um projeto empreendedor, né? E na medida em que a gente encontra, muitas vezes, uma retração na oferta de empregos, então é preciso usar criatividade e saber usar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso conhecimento, né? Então eu vejo, no conselho, vejo com muito bons olhos a criação e a possibilidade de regulamentação desse mercado de síndicos profissionais. Eu, por exemplo, sou síndico, como o Cláudio mencionou há pouco, eu sou síndico morador. Então eu não entrei nesse mercado de síndicos profissionais. Nós temos uma administradora contratada no meu condomínio, devidamente registrada no conselho, tem que ser, né? Tem que ser. Imagina, o presidente do conselho mora no condomínio, é o síndico, e contratou uma administradora não registrada, óbvio que isso jamais aconteceria. Mas nós vemos, na condição de conselho, com muito bons olhos, e incentivamos os colegas a buscarem esse mercado. É um mercado muito interessante para profissionais de administração. E a dica que eu daria para quem puder comece nessa atividade como síndico morador. Porque aí serve até, né, Cláudio, como uma espécie de um test drive para a colega saber se identifica com essa atividade de gestão condominial. Que não é uma atividade simples que qualquer um possa fazer, não. Ela requer preparo, ela requer equilíbrio emocional, organização, muita diplomacia, né? Para gerenciar conflitos, por exemplo, mas é uma atividade fascinante. Então, minhas palavras são de incentivo. Eu sempre digo que o administrador, eu vejo uma grande vantagem, né, para quem quer atuar nessa área, porque o administrador ele tem uma habilidade com pessoas, com finanças, né, com logística, enfim. A gente sabe que no mercado tem advogados, tem médicos, tem outras profissões atuando como síndico, muitas vezes síndico morador. Mas se você administrador quer atuar na área, realmente, vai lá, entra como síndico morador, entra como subsíndico, conheça um pouco, porque realmente é uma área bem complexa, né? Você tem um pouco de advogado, você é um pouco de administrador, você é um pouco de psicólogo, você é um pouco de técnico tudo, de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho, você tem que entender de elevador, de hidráulica, de elétrica, né? Mas eu digo sempre que é uma escola, né? Então, eu hoje agradeço por estar como síndico, porque eu aprendi de tudo um pouco, né? Eu sei muita coisa de elevador, de elétrica, de hidráulica, de psicologia, principalmente resolver a questão do conflito, né? Verdade. Então existe muito conflito entre moradores e é isso, é uma escola. Então se você quer investir na área, vai lá e investe. Flávio, a gente sabe que o condomínio, eu sempre digo que o condomínio é bem mais complexo do que uma empresa, né? Flávio é professor, é administrador, é mestre,
é consultor de empresa, o currículo é bem extenso, né? Na sua visão hoje como síndico, você acha mais complexo administrar um condomínio ou administrar uma empresa? Bom, aí vai depender do condomínio e da empresa, né? Vai depender de um e de outro. Mas existe um diferencial, Cláudio, que torna o condomínio um lugar muito especial. Numa empresa, as pessoas trabalham lá, elas têm horários de entrar e sair. O condomínio é a residência das pessoas e não há nada mais sagrado do que o lar de uma família, né? O lar de alguém. Ali é o seu lugar. Então, o condomínio é um lugar muito especial e, nesse sentido, ele tem que ser gerenciado de uma maneira também muito especial. Então, por exemplo, num condomínio, nós temos pessoas de todas as idades, desde o idoso que requer o máximo de cuidado com a saúde, e o condomínio tem que levar isso em consideração, passando, por exemplo, por crianças, por prestadores de serviço, por animais de estimação. Então, todos esses personagens, eles precisam conviver em relativa harmonia. Outra coisa muito importante, o condomínio é um espaço coletivo e quem divide um espaço com outras pessoas precisa se dispor a cumprir regras, a seguir regras. Então, não é porque o cidadão é proprietário daquele imóvel que ele vai fazer o que ele quer. Então, quem habita num condomínio precisa ter essa noção de que existem direitos a serem respeitados, assim como os deveres de cada um, né? Então, isso é que torna o condomínio um desafio bem especial. Bacana. E para ser síndico, né, Flávio, precisa de tempo e dedicação, né? Não adianta só você também entrar como síndico. Não seja aquele síndico que eu sempre digo, o síndico que paga apenas contas, né? Se você quer entrar para ser síndico, realmente você tem que entrar para fazer a diferença no seu condomínio. Não é só pagar contas. Contas é ali um braço de quem é síndico, né? Então você hoje, para ser síndico, eu sempre digo, né? Você tem que estar preparado e você tem que ter tempo, né? Mesmo síndico morador, acho que você você percebe e sente muito isso, né? A dedicação e o tempo que você precisa dedicar ali para o seu condomínio. Sim, ter uma boa administradora ou um síndico profissional, estou falando aqui como síndico morador que sou, então ter uma boa empresa de administração de condomínio já nos permite delegar muitas atividades operacionais, assim como ter um síndico profissional também possibilita ao morador que é síndico delegar muitas, e quando eu me refiro a delegar é uma linguagem técnica para transferir tarefas, e a gente fica muito mais num trabalho cerebral do que propriamente num trabalho operacional. Se bem que, abrindo aqui um parênteses, todo mundo que é síndico faz um trabalho cerebral, né, mas também operacional. A gente vai do subsolo até a última laje. Então, isso aí, pode ter certeza, quem aqui estiver planejando entrar nessa atividade, você se prepare para ir do subsolo até a laje, tá? Várias vezes, inclusive. Mas, quando a gente fala de gestão, é importante a gente entender que a figura do síndico, ela não deve absorver toda e qualquer atividade, não. E que a gestão nos permite delegar tarefas e trabalhar muito mais no planejamento e no controle. Então, se a gente consegue manejar bem esse recurso à delegação, a atividade da gestão como síndico também não vai ocupar o seu dia inteiro, desde que você tenha, vamos dizer, tomado as decisões corretas. Precisa de tempo, sim, mas não necessariamente um tempo excessivo. Também vai depender muito do porte do condomínio. Então, existem condomínios com centenas de unidades, né, com várias torres. Então, naturalmente, o nível de complexidade desse condomínio é bem maior. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Bom, eu conversei com o administrador Flávio Emílio, presidente do Conselho Regional de Administração e síndico do condomínio dele, né, síndico morador. Flávio, eu queria agradecer a você por ter aceito o convite, né, de bater um papo aqui com a gente no nosso programa Conversa Condominial, e queria deixar abertas nossas câmeras para você fazer as suas considerações finais. Minhas palavras são de agradecimento, é sempre uma satisfação enorme bater um papo com o Cláudio, e nesse projeto tão especial, mais ainda. E minhas palavras também são de incentivo aos colegas que nos assistem, que são bacharéis em administração, que se registrem, venham ao conselho. Eu costumo dizer que lá nós temos portas abertas e cafezinho quente, então vá ao conselho,
converse conosco. Quem aqui tem pessoa jurídica constituída, se tiver registrado, né, nossos cumprimentos, agradecemos a confiança em se registrar no Conselho. E você que não tem, nos procure também, né? Vamos dialogar, vamos trocar uma ideia. Então, deixar o Conselho à disposição de todos e eu, Cláudio, à disposição para voltar quantas vezes você chamar. Muito obrigado, Flávio. Eu faço das suas palavras as minhas, né? Eu tenho que bater palma realmente para as empresas que já estão cadastradas no Conselho de Administração, né? Porque essas empresas trabalham com isso, eu acho que nada mais justo e é lei, né, que eles estejam lá cadastrados naquela atividade que ele escolheu, né? E as empresas que ainda não fizeram o cadastro, você ainda tem a sua chance de ir lá procurar o conselho, fazer o cadastro. A quem mora no condomínio, é o síndico morador, verifica se sua administradora realmente tem esse cadastro no Conselho Regional da Administração, né? E é isso, eu agradeço mais uma vez a presença, né? Ele que foi meu professor, eu faço parte da gestão dele no Conselho de Administração, né? Sou conselheiro suplente, com muito orgulho, né? Agradeço, fiquei muito feliz em fazer parte da chapa no qual a gente teve Flávio, né? Tem Flávio como presidente do nosso Conselho. Então, Flávio, muito obrigado por estar aqui tirando as dúvidas do pessoal que está aí na área condominial, né? Maravilha, muito obrigado. Obrigado e até a próxima.